Gente, boa noite a todos. Vamos dar inscrição a mais uma aula. No caso, a primeira aula do nosso curso preparatório para a segunda fase da ordem, no caso, trabalhista, tá bom? E, como eu disse, reitero, eu acho a primeira fase mais difícil que a segunda fase, então se vocês estão aqui na primeira fase, já estão aqui na segunda fase porque vocês passaram na primeira fase. Tá, realmente a segunda fase, ela tem uma matéria só para estudar, né? Não é igual a primeira fase, que são 20 matérias. Então, isso já te alivia, né? Você fala, porra, é verdade, né, Rafa? Não tinha pensado nisso, isso é óbvio, mas eu não tinha pensado. E outra coisa, na primeira fase a gente fica 40 dias só. Agora nós temos 60 dias, tá? E aí vai um grande problema, isso tudo aqui é um grande problema, porque é, tudo que eu estou falando agora, a prova é dia 19 de outubro, né? Tudo que eu estou falando agora, você está ouvindo, mas você só costuma prestar atenção nos conteúdos de aula, né? No conteúdo de o que que é a integralização da verba, da verba, o que que é isso, o que que é aquilo, recurso cabível, peça cabível, né? É só isso que você presta atenção. Você não presta atenção nas coisas que eu falo para estudar, tá? É claro que vocês já fizeram um curso comigo, primeira fase, entendem isso, mas eu digo, a primeira coisa mais importante de todas elas é o período, né? Eu, a média que eu tenho de aprovação, eu tinha mais aprovados quando o cursinho ele tinha 30 alunos, 30 aulas, né? Desculpa, 30 dias do que quando tinha agora 60 dias. Porque com 30 dias, você fala assim, meu Deus do céu, agora tem que dar todo o meu sangue em 30 dias, né? E agora você também está pensando assim, mas você não sabe o que que é aguentar 60 dias de estudo. Você já aguentou 40, né? Agora falta mais 60, então dá 100 dias de estudo. Isso é acumulativo, né? Quanto mais acumula o período de estudo, mais a gente fica cansado. Então, por este motivo, eu digo e reitero, é muito importante vocês saberem pesar as coisas, pessoal, no cursinho. Tá? Eu falo dessa forma de ir de um nível fácil, depois de um nível médio, depois de um nível difícil, e tem que fazer tudo certinho, desde o começo do curso, tá? Porque a nossa motivação ela vai começar agora no nível alto. Aí no meio do curso você começa a ficar mais tranquilo, ai, nossa, tá cansando, né? Não tá fácil para o pessoal, você começa a querer falar que ele é importante, e ele é importante, mas não é só você que tem, todo mundo tem. Não acaba isso. E não vai acabar, só troca de tipo de problema pessoal. Então, gente, o que eu quero que vocês façam é consigam cumprir as metas ao longo do curso. São 60 dias, é muito tempo de curso. E, infelizmente, tem que ser os 60 dias de pegada. Não dá para você, com 40 dias lá na frente, falar: Nossa, Rafa, você pode me ajudar? Como é que faz essa reclamação trabalhista aqui? Que eu não estou conseguindo entender. E blá, blá, blá. Né? Isso aí vai acontecer. Infelizmente, vocês sabem que na primeira fase vocês têm o hábito de perguntar mais no finalzinho do curso, né, do que no começo e no meio do curso. Mas não dá, gente, para a gente deixar escapar essa segunda fase, não. Tá? O curso, ele é um curso muito completo, só que você tem que lembrar que a prova da OAB é uma prova difícil. E o que que é uma prova? Uma prova, ela examina aquilo que você estudou. Então, ela não vai cobrar aquilo exatamente que você estudou no único modelo que o professor passou. Você tem que aprender, se preparar, para depois fazer a prova. É como se você fosse fazer um treinamento, uma luta. Aí, a hora que você for lutar, você sabe o que que é um soco, o que que é uma chave, o que é isso, o que é aquilo, mas a ordem em que o seu oponente vai usar isso, você não sabe. Por isso tem que se preparar o máximo possível, tá bom? Gente, a nossa preparação, né, ela é feita, né, com esse modo espiral, eu gosto de passar tudo várias vezes, de vários níveis diferentes, tá? Então, se você já é muito evoluído, você vai achar fraco no começo. Se você não é muito evoluído, você vai gostar. Mas, ao mesmo tempo, se você não é muito evoluído, ou se você é muito evoluído e não dá valor no começo, no final você não consegue acompanhar. Tá? Então, esse é um jogo, né, que a gente tem que jogar, bem jogado desde o início aqui, tá? E eu só reitero, muito bom vocês terem conseguido a aprovação nessa primeira fase da OAB. Uma prova difícil, e ela sempre vai ser difícil, tá? Eu até costumo dizer, né, teve um aluno que mandou para mim, um carinha falando lá, né, da prova da OAB, e a prova da OAB, ela, assim, o natural é só que se torna cada vez mais difícil. O que vai ficar cada vez mais fácil é você se formar em direito. Isso vai ficar cada vez mais fácil. Você vai ter que conseguir, você vai conseguir faculdade à vontade, né? Vai ter faculdade online, vai ter muita gente se formando em direito. Isso vai ser a coisa mais normal do mundo. E eu acho que com o passar dos anos, não sei, vai até deixar de ter a necessidade de você ter o diploma de direito para poder fazer a prova da OAB, igual acontece em alguns estados, lá nos Estados Unidos da América. A de Kim Kardashian lá, por exemplo, não é formada em direito, ela só fez estágio com o pai dela por uns 3 anos, né? E fez a prova da OAB. Só que lá não é OAB, o nome lá eu não sei, mas é um exame nacional dos advogados lá dos Estados Unidos, tá bom? Bom, outra coisa importante é com relação à minha didática, né, pessoal? Eu sempre falo muito rápido, vocês sabem disso, mas eu sempre falo muito rápido a mesma coisa várias vezes. Então, isso também é bom, por um lado, e é ruim pelo outro, né? É ruim porque se de primeiro impacto você não entender tudo que eu falo, você fala, nossa, eu não entendi nada. E aí não entendeu nada e você vai ficar triste. Não, mas a gente vai aos pouquinhos, você vai pegando tudo o conteúdo, né? Vai aprendendo, né? E os materiais, pessoal, eu vou passando todos os dias, né, para você. Vou passando conteúdo, passando conteúdo.
recomendo que você leia uma coisa, recomendo que você leia outra, tá? E a gente vai acrescentando os conteúdos assim com o passar dos dias, tá bem? Sobre a interação, como é que a gente conversa aqui? Assim, eu explico a matéria, eu abro o período para vocês perguntarem o que vocês querem, aí eu volto na matéria, né? Porque enquanto eu vou explicar a matéria, é ruim eu parar toda vez que você for perguntar, né? Porque de certa forma quebra o meu raciocínio também. Então, assim, eu explico uns minutos, aí eu paro e falei, gente, alguma dúvida? Né? Aí, alguma certeza? Aí eu falo, o direito é feito de certezas. Aí eu pego e vai, continuo explicando a matéria de novo e pergunto se tem dúvida, certeza, e vai e volta. É claro que vocês podem perguntar também no chat, você pega e digita enquanto eu estou dando a aula. Não é igual na primeira fase. Na primeira fase é muito mais gente, né? E são várias matérias. Então lá eu não paro, né, por conta de uma dúvida ou outra. Eu explico e depois eu mando a resposta no WhatsApp. Aqui dá para parar. É que a gente tem tempo para parar, tá? A gente tem bastante tempo para parar, né? Então a gente vai, pergunta, roda, volta. Então eu vou explicando, eu explico conteúdo, para um pouquinho, pergunto se você entendeu, e assim a gente vai tocando. Tá? Nós vamos ter aula, pessoal, segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado, né? Todos os dias da semana, mas não é todo dia nesse mesmo horário, tá bom? Então, assim, nós vamos ter lá segunda, terça, né? Quarta, quinta, sexta e sábado. Aí eu revezo com o pessoal de penal, então eu coloco um outro horário também. Então, uma semana vai ser das 19 às 21, né? E na outra semana vai ser das 21 às 23, tá bom? É isso que a gente vai fazer, certo? E aí o sábado eu também vou ver como é que nós vamos fazer o horário, mas as aulas serão de manhã, e a gente faz ali das 8 às 10, né? E das 10 ao meio-dia, tá bom? Agora, uma coisa é a aula, né? A aula, ela não faz você passar na prova da OAB. Tá? A aula não vai te trazer aprovação, você pode ter certeza disso. Ah, Fê, então por que que eu vou fazer cursinho? Você vai fazer cursinho para você saber como é que você faz os exercícios. Mas se você não fizer exercício, você não vai passar. E, pessoal, uma coisa importante, né? Assim, aproveitar que enquanto eu não conheço vocês mesmo, né, no dia a dia, é uma coisa importante. Você não pode usar a sua energia para justificar para mim por que que você não fez. Porque teu cachorro morreu, porque você quebrou a perna, tá? Essas coisas você não pode usar a energia para isso. Você tem que usar a energia, né? Dizem que quem é bom para dar desculpa não é bom para mais nada, tá? Então, use a energia para poder fazer o cumprimento das metas do dia a dia. A outra coisa, o primeiro texto que você for escrever, a primeira peça que você for escrever, também não é para você falar para mim que você não sabe escrever, por isso que você não escreveu. Não, você tem que entender que você vai escrever ruim, feio, e depois vai melhorar isso, tá? Então, assim, existe um grande jogo psicológico para que você aprenda a parar de dar desculpas e cumprir as metas. Porque o grande problema é sempre a desculpa. Isso é, assim, uma experiência de vida que eu tenho, faz 12 anos que eu trabalho com isso e só com isso. O cursinho, enfim. Eu já fiz só trabalhista uma época, depois eu fiz só penal outra época, e depois eu fiz penal e trabalho, né, uma época. Tá? Então, eu fui fazendo isso. Vadimeco de penal eu tenho, que é esse daqui, mas acabou que ele não foi mais. Não foi revalidado pela editora, a editora, enfim, ela acabou fazendo parceria com outros lugares e aí não fez mais, né? Mas tá lá ainda. Até 2023 foi sendo atualizado, né? Vendeu todos os livros da época, foi mais legal. Não sei por que que não atualizaram. O índice sempre foi muito bom, mas trabalhista eu não fiz ainda um Vadimeco, né? Não consegui ainda parceria com uma editora para poder fazer um Vadimeco. O que eu recomendo que vocês façam é a compra do Vadimeco de hoje em dia, que eu acho que é o melhor índice remissivo que tem, que é o da Ariana Linhares, tá? Ela tem o melhor índice remissivo. O índice remissivo é aquele finalzinho do Vademecum, que tem as coisas escritas. Das coisas que lá estão escritas, a gente vai pensar na palavra-chave que é a mais importante para encontrar a melhor resposta. É isso que a gente faz, tá bom? Sobre o Vademecum da Ariana Linhares, pessoal, para comprar, eu não tenho aqui o link agora não, tá? Depois eu dou um jeito de colocar no grupo o Vademecum dela, tá? Mas assim, vou colocar aqui no Google agora para vocês visualizarem, né? Eu acho que você já tem, todos vocês, né? Já tem, já compraram? É, Esse Vademecum aqui, ó. Tem vários modelinhos, né, várias cores, dependendo da época, né? É esse daqui, ó, da editora Jus Podium. Se você talvez for comprar se vocês forem comprar pela Amazon, talvez até mais barato na Amazon, tá? Eu tenho alguns usados também que eu falei assim, gente, se você quiser comprar usado, pode comprar usado. Se você comprar da turma passada, né, as pessoas vendem mais barato até.
Porque eles não vão usar mais isso aqui para a vida. Tipo assim, o vade-mecum ele é importante, né? É importante, lógico, para você usar no dia a dia da sua vida, mas o vade-mecum da prova do OAB, ele tem um índice emissivo muito grande, né? Então ele só serve mesmo para você advogar. Desculpa, só serve mesmo para você fazer a prova do OAB. Tá? Você pode usar depois, mas aí você usa um vade-mecum normal, usa esses normais aqui, né? Ó. Esses aqui do fundo, ó. Não precisa ser um vade-mecum para a prova da OAB, tá? Mesmo porque talvez você não vai advogar somente em trabalhista, você vai advogar em criminal, vai advogar em tributário, né? E o vade-mecum trabalhista ele tem só leis focadas no direito de trabalho. Tem ali o CPC, sim, tem o Código Civil, mas acaba que o foco é mesmo o direito de trabalho, tá bom? Sobre quando vai chegar, pessoal, vai de com de vocês, é, eu não sei, então por isso que na verdade no comecinho agora, a gente não fica trabalhando com o Vademecum, né? O ideal é sempre trabalhar com o Vademecum, porque as respostas estão todas no índice emissivo, não tem outro lugar, né? Você tem que só conseguir ler e encontrar a resposta o mais rápido que você pode, tá bem? Eu acho que, Lu, é aquele que você me mandou, sabe aquele um que você falou que você comprou? Então, eu acho que é aquele que é lá mesmo, né? Aqui, a lousa não tá aparecendo para você aí agora, assim, você não tá vendo a lousa? Tá com algum problema, assim, não tá vendo a lousa? Ó, essa lousa aqui, ó, agora eu pego e compartilho a mesma coisinha, ó. É esse daqui, ó. Esses vademecums aqui, né? O nome do vademecum é Lariana Linhares, CLT, tá? É esse daqui. É, Então, gente, vamos lá, né? O Vadimeco aí depois vocês me confirmam, mandam se é o certo e tal. O ideal é que você compre o da Ariana Linhares, porque ele tem realmente o melhor índice emissivo. O que acontece? O índice emissivo do CIS, que é muito ruim, de trabalhista. Trabalhista não presta o índice emissivo deles, é muito fraco, né? Eu sei que o Luiz Henrique lá é um professor famoso, né, que tem, mas não é bom o Vadimeco dele. Tá? Agora, em penal, o Vadimeco do penal do CIS, que é melhor do que o do Gran Curso. Do Gran Curso é bem ruim, né? Então eu falo porque eu conheço todos os Vadmecums, eu vejo qual que é melhor, né? Logicamente, quando eu vendi o meu Vadmecum, eu pedi pro pessoal comprar o meu Vadmecum, né? Agora, eu não peço para comprar o meu por conta, né, de que não está atualizado. Para penal não está atualizado, né? Penal sempre tem uma atualização outra, né? Trabalhista aqui não tem. Então eu digo, reitero, se você estiver fazendo, por exemplo, outro exame, que não seja esse agora, né, 44, se você for fazer o 40, se você estiver vendo 45, ou seja lá qual for o exame que você for fazer, às vezes não tem necessidade de você comprar exatamente o Vadmecum do seu exame, mas se você comprar, pessoal, também é legal, porque você está ali com a tua época, né, teu momento, né, e se você tiver que fazer uma repescagem, não precisa comprar outro Vadmecum, não, tá? Ah, fala, ninguém quer fazer repescagem, eu também não quero que ninguém faça repescagem aqui, não, tá? Não quero de modo algum, tá bom? Então não precisa pessoal comprar um Vademecum tão novo, mas se você já comprou, beleza, é ótimo, tá? Se você quiser comprar aqueles negocinhos que fica no canto, também podem comprar, tá? Aquelas etiquetas que ficam no canto marcando as leis, tá bom? Sobre material, pessoal, não precisa comprar mais material nenhum. É, tava, é, Aí, sobre os materiais, pessoal, também você não precisa se preocupar com o material, que eu vou passar todo o conteúdo que você precisa aqui, tá bom? Então você fica tranquilo com o material. Uma coisa sobre post-it, né? O post-it, que eu dou muito atenção, né, na primeira fase do OAB, na segunda fase não precisa, tá, pessoal? Se você quiser, você compra também para usar, mas não precisa, não tem necessidade. Porque aqui a gente vai ver uma matéria só por 60 dias, tá? Você vai decorar tudo. Sabe aquele Wordzinho lá, de trabalho, de processo de trabalho? Que eu passo para vocês, que eu falo, gente, vamos decorar essa aqui primeira fase do AB, então. É só aquele lá que vai cair na prova do AB. A diferença é que você vai ter que encontrar no índice emissivo essas coisas, né? Você vai ter que encontrar no índice emissivo. E além de encontrar no índice emissivo, você vai conseguir escrever, né? Você vai precisar escrever, tá? E agora outra coisa importante, né? Também a pessoa sempre pergunta, Rafa, eu queria saber quantas peças que são cobradas, né? Aí, gente, também é uma coisa que eu já fui aluno, então eu entendo essa pergunta, né? Essa pergunta é normal, é de quem foi aluno, né? É de quem é aluno, é normal você querer saber quantas peças que tem. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu só explico de uma forma diferente, tá? Mas é legal, eu entendo que vocês querem saber quantas peças que cobram, tá? Só que aí, gente, por exemplo, você não tem nem o Vadmecum que tem um parecer do Ministério Público. Desculpa, Vladimir, você não tem nenhum livro de prática que tenha o parecer do Ministério Público. Então, e aí se cobrar? Fala, como é que faz o parecer do Ministério Público? Então, como é que faz? Uma empresa me contratou para fazer um parecer para ela. Nunca foi cobrado na OAB isso aí, entendeu? Então, também, você vê que é uma coisa que não é o fim.
do mundo você aprender a fazer as peças. Você tem que tomar cuidado, que você não tem que se preocupar com a quantidade de peças e tudo mais, tá bom? Deixa eu ver aqui. Nossa, esse não tem a coisinha, né? Ó, alguém mandou aí pra mim uma foto de um outro vademecum, né? Ó, eu não conheço esse vademecum, tá? Eu não consigo ler o nome ali do autor, eu não conheço esse vademecum, deixa eu ver. Eu não conheço esse vademecum aí em si. É, eu falo muito do vademecum da. Não, esse aí não é bom. Esse aí não é bom. O índice emissivo deles não é bom. Tá? O índice emissivo da Ariana, ele é melhor. Tá? O índice emissivo dela é muito melhor. O índice emissivo, pessoal, é tipo como se fosse um dicionário do Google. Toda palavra que você pensar, ela vai existir lá no índice emissivo do livro da Ariana. Tá? Qualquer palavra que você imaginar vai aparecer lá. Tá bom? Todas as palavras vão aparecer lá. Se você comprou novo, eu acho que você pode, né, fazer devolução, né, em 7 dias, tal. Você pode se arrepender em 7 dias, né? Então você pode, eu acho que você pode fazer devolução também. Assim, eu tô falando porque eu já dei a aula, mentoria particular para algumas pessoas, pessoa com muita dificuldade passando na prova da B, acabei já fazendo mentoria pessoalmente. Já peguei índice emissivo, já peguei vade-mecum de tudo quanto é lugar e eu realmente acho bem fraco do CEISC. Porque não é que ele não tem as leis, tem toda a lei lá, tá tudo lá. Só que o índice remissivo é um negócio no final do vade-mecum que tem as palavras que você tem que encontrar. E o deles é péssimo. Péssimo, 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 péssimo. Aqui, ó. Ó, o índice remissivo é isso aqui, ó. Né? Deixa eu pegar aqui o índice remissivo. Gente. Aqui, ó. Isso é o índice remissivo, né? O índice emissivo, lógico, de trabalhista. Eu estou sem uma CLT aqui, que eu emprestei para um aluno no curso passado e não peguei de volta ainda, né? Mas o índice emissivo é um lugar que tem todas as palavrinhas que você pensar. Você pensou em, por exemplo, em gorjeta, vai aparecer a palavra gorjeta lá no índice emissivo, vai aparecer FGTS, vai aparecer quebra de caixa, vai aparecer dissídio coletivo, ação de cumprimento, vai aparecer tudo que você imaginar tem lá. Vai aparecer lá prescrição do servidor público. Você fala, como assim? O cara era seletista e ele teve o regime dele de jurídico alterado para estatutário, aí já vai ter o prazo de prescrição começa a contar na data em que houve alteração do regime seletista para estatutário dele. Não é quando termina o contrato de trabalho. Tem tudo lá, tudo, 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 tudo no índice emissível. Tá bom? Gente, ó, eu vou explicar alguns conteúdos aqui. Depois dessas outras dúvidas de Vadimeco, né, de material, eu converso com vocês, tá bom? Ó, nos dias da semana, então, o curso é de segunda a sábado, tá bom? E altera, as aulas se alteram de 19h20, né, 19h21 para 21h23, tá? Só hoje que eu fiz diferente um pouquinho, tá bem? Beleza? Então, gente, outra coisa importante, já falei bastante do índice remissivo, ó, o índice remissivo. O índice remissivo, o que acontece? Nele, no índice emissivo, nós temos as palavras que são necessárias para encontrar as respostas que você precisar. Tá tudo lá. Então, o ideal é que você mexa bastante no seu índice emissivo, que você fuce bastante, né, no seu índice emissivo, no seu vademecum, para você conseguir encontrar isso daí, tá bom? Esse é o índice emissivo, beleza? Gente, é, do índice emissivo, você vai encontrar as respostas, tá? Então, você tem que se familiarizar bastante. Por isso que eu peço para vocês, tá no sábado à tarde? Tá no domingo à tarde? Pegou tua cervejinha, teu amendoinzinho, você pega e fica lendo o índice emissivo. Ler descompromissadamente. Então, a leitura descompromissada, né? É o que eu costumo dizer. Leitura descompromissada. Descompromissada. Por quê? Porque você não precisa pensar que você vai fazer uma leitura intelectual. Não, não existe intelectualidade nenhuma em ler o índice emissivo. É igual você pegar o dicionário para ler. Não tem objetivo nenhum para ler o dicionário. Mas você vai ler mais rápido na segunda vez, na terceira vez você vai ler mais rápido ainda, na quarta vez mais rápido ainda, na quinta vez mais rápido ainda. Isso significa que no dia da prova você vai encontrar as respostas mais rápido ainda, tá bom? Certo? Então, só agora respondendo a pergunta, né, quantas peças nós temos, né? Eu costumo dizer que nós temos petições iniciais, pessoal. É uma petição inicial,
O que que é uma petição inicial? Olha só, olha para cá, olha para cá. Não anota ainda não. O que que é a petição inicial? A petição inicial é uma coisa que você tem que notificar alguém, porque você está fazendo um pedido. Quando você faz um pedido, uma parte tem que responder. Então você tem que ter a notificação da parte. Você também vai falar o quê? Sobre produção de provas, né? Porque é uma petição inicial, se tiver que ter prova, você tem que analisar a prova. E também vai pedir para o juiz o quê? A procedência dos pedidos. Então isso aqui tem nas petições iniciais, ó. A petição inicial, ela tem isso aqui que eu estou te mostrando agora. Aí você vai pensar, nossa, a petição inicial que eu conheço é reclamação trabalhista, né? Reclamação trabalhista é uma delas, mas eu não gosto de colocar ela, porque ela aqui você só conhece ela. Você já ouviu falar, né, de embargo de execução? Ou de embargo de terceiro? É petição inicial também, isso aqui. Aí cai na prova da B um embargo terceiro. Todo mundo fica inconformado que é um embargo terceiro. Fala, nossa, que coisa absurda, que a FGV é terrível. É uma petição inicial, cara. Tem liminar também. Aqui eu não estou colocando liminar ainda, só estou colocando o básico, né? Ó, notificação, procedência dos pedidos, produção de provas. Isso aqui é o que tem. Embargos de execução, embargo de terceiro, mas você também tá aqui. Que petição que tem, Rafael? Ah, por exemplo, caiu exceção de pré-executividade nessa prova. Exceção de pré-executividade. Pré-executividade. O que que é isso, Rafael? É uma petição inicial. É uma petição inicial, só uma petição inicial, quando não garante o juízo, né? Quando está na fase de execução e você não garante o juízo, você faz uma exceção de pré-executividade. Ah, que petição inicial que tem também? Tem inquérito judicial de apuração de falta grave. Como é que faz isso aí, Rafael? Não acessa a petição inicial, se cair eu vou me matar. Não vai, é uma petição inicial, é notificação, procedência dos pedidos, produção de provas. É isso aqui o tempo todo. Ah, Rafael, e se cair? Nossa, se cair, Rafael, tem medo de cair um dissídio coletivo. Então, já pensou se cair um dissídio coletivo? O que que você faz? Você faz isso aqui, ó. E no índice emissivo, pessoal, já vai ter coisas relacionadas ao caso concreto. É claro que existe detalhe no embargo de execução, é claro que existe detalhe no inquérito judicial de apuração de falta grave, é claro que existe detalhe no dissídio coletivo, é claro que existe detalhe na ação rescisória, é claro que existe detalhe na ação de cumprimento, né? Existe detalhe também na ação de consignação e pagamento. Existe detalhe, mas assim, você primeiro tem que aprender o básico. Todas as petições iniciais, elas têm notificação, procedência dos pedidos e produção de provas. É isso, todas têm. Então você tem que fazer o quê? Colocar sempre o mínimo é esse. Bom, gente, ó, sobre essa primeira coisinha aqui, sobre essa primeira coisinha que eu comentei, é, eu acho que não tem dúvidas, né? É claro só que você está preocupado porque eu falei o nome das petições iniciais e você falou assim, nossa, Rafael, mas eu não sei fazer nenhuma dessas petições iniciais, né? É a primeira coisa que você está pensando, né? Lógico que você tem que aprender também, né? Os órgãos do Poder Judiciário Trabalhista, né? Você tem que ver, né? Que é o juiz, o TRT, o TST, né? O ideal é você saber também. Nós temos os tribunais dentro do Brasil. Você tem o Supremo Tribunal Federal, é o órgão máximo da República. Aí você tem a Justiça Comum, que é o STJ, a Justiça Comum. Da Justiça Comum você tem TJ e TRF, isso aqui é Justiça Comum. Aí você tem juiz, né? E juiz federal. Aí você tem agora a Justiça Especializada em trabalho, olha só. Agora temos a especializada, trabalhista, TST. Aí você tem o TRT, né? Você tem o juiz do trabalho. Assim como você também tem a Justiça Eleitoral. Você tem o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, você tem o TRE e também tem o juiz eleitoral. E você também tem a Justiça Militar, né? O Superior Tribunal Militar, o Tribunal Militar e o Juiz Militar, né? Então, olha só, de um lado nós temos a Justiça Comum e de outro nós temos a Justiça Especializada. Isso aqui é bem legal, porque, por exemplo, a Justiça Especial é o lado direito aqui inteiro. E então aqui, olha só, nós temos a Justiça e a competência trabalhista. A competência trabalhista, esse ladinho aqui, ó, a competência trabalhista é facinho, 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 facinho. É toda a relação de trabalho, né, que existe. Toda a relação de trabalho. Nós temos isso aqui escrito no artigo 114 da Constituição Federal. Ó, 114 da Constituição Federal. Uma olhadinha só. Não, não precisa se preocupar, nada agora, pessoal. Só quero mostrar o básico para vocês, né? Para vocês terem tranquilidade e ter certeza de que o que vocês precisam fazer é só cumprir as regras e as metas do dia. Só isso. Você não precisa se preocupar com mais nada, 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 nada. É só fazer o que eu passar para você fazer. Não é para se preocupar com nada. Não é para ficar vendo aula de outros cursinhos. Não faz nada, confia. Só não sou famoso ainda, né? Na verdade, dá uma raiva, né? Porque assim, a minha turma estava crescendo, 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 crescendo. Aí eu quero aquele mandado de segurança, né? Primeiro mandado de segurança que caiu. É, Aí, assim, a galera, tipo, ela tem. É normal você colocar a culpa em alguém, pessoal.
E aí, infelizmente, né, sobrou para mim, né, fazer o quê? Né? Mas o mandado de segurança, né, porque eu sempre explico, mandado de segurança, o que é? Uma petição inicial, né? Mandado de segurança é uma petição inicial. Então, para começar, eu já sei que é uma petição inicial. Então, eu já tenho que acertar ali pelo menos uns dois pontos eu tiro. Olha só, competência trabalhista. Olha só, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas das relações de trabalho. Relação de trabalho, pessoal, é mais do que relação de emprego. Aqui abrange os entes de direito público externo. O que é ente de direito público externo? Você tem organismos internacionais. Por exemplo, um consulado da Itália que está aqui dentro do Brasil. Né? Se você trabalha lá dentro como faxineira, você pode entrar com uma reclamação trabalhista contra eles. Ah, mas eles não têm imunidade de jurisdição? Não. Eles têm imunidade de execução. Você não pode executar os bens que ele tem lá dentro, né? Se forem bens essenciais à prestação do serviço do consulado. Agora, por exemplo, pegar quadros que tem lá dentro, pegar estátuas que tem lá dentro, você pode pegar. A administração também direta e indireta aqui, que nós temos dentro do Brasil, isso aqui também é muito importante, pessoal, para quem conhece muito bem direito administrativo, né? Eu sei que não são todos que conhecem direito administrativo, mas aqui é bem tranquilo entender. União, Estado, DF, município, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública. É a primeira vez que eu estou falando sobre administração pública aqui, talvez você não goste de ouvir ainda, né? Você não conhece, né? Se você não fez uma primeira fase comigo, você não conhece. Mas se você fez primeira fase comigo também e não lembra, você não precisa se preocupar com nada, eu vou falar tudo. Só estou dizendo que a administração pública é fácil, né? É União, Estado, Distrito Federal e município. Só que você tem a indireta. A indireta, o que que é? Autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Olha só, ações de direito de greve. O que é uma autarquia? O INSS é uma autarquia, por exemplo. A Saev de Votuporanga é uma autarquia, tá? Olha só, ações de direito de greve. Então você pode cobrar uma ação de reintegração de posse, pessoal, na nossa prova do OAB. Uma ação de. Ah, Rafael, se eu cobrar uma ação de reintegração de posse, eu não sei como é que faz. Primeira coisa, me responde. Alguém consegue me responder? Como que faz a ação de reintegração de posse? A primeira coisa, assim, primeira coisa. Vai, diga-me, meus caros. Hum? Alguém manda no comentário aí. Ninguém? Uma dica, no ProPro. Primeira coisa, gente, é que tem, né, na reintegração de posse, notificação, procedentes dos pedidos de produção de prova. É a primeira coisa que você sabe sobre uma ação possessória, que é uma petição inicial. Ações de representação sindical, entre sindicatos, para quem que vai a contribuição do setor de asseio e conservação da cidade de Votuporanga? Ah, vai para o sindicato A, vai para o sindicato B. Esses conflitos também, né? Quando você quer pegar de volta a sua contribuição sindical. Ó, mandado de segurança também, quando o juiz exige antecipação de perícia, né, para poder fazer uma prova no processo de trabalho. Habeas corpus, habeas data, tá? Conflito de competência entre órgãos da jurisdição trabalhista. Por exemplo, aqui você tem, né, às vezes um TRT contra outro TRT. O TRT contra TRT, quem julga é o TST. Ou o juiz do trabalho contra outro juiz do trabalho. Quem julga é o TRT. Então, esses conflitos de competência são julgados também pela Justiça do Trabalho. Olha só, bem facinho aqui, ó. Você tem no topo o TST. No topo você tem o TST, ó. TST. Aí abaixo tem os TRTs, ó. TRT, TRT. TRT, TRT. Juiz de trabalho, juiz de trabalho. Juiz de trabalho, juiz de trabalho, né? Então, um conflito, pessoal, entre esses juízes de trabalho aqui, ó, é o TRT. Entre TRTs, TST, certo? Tranquilo. Existe uma diferença, né? Às vezes você tem aqui um juiz normal, pessoal, um juiz do estado. Ele pertence ao TJ. Só que naquele município não tem justiça de trabalho. Imagina assim, você mora numa cidade muito pequenininha que não tem justiça de trabalho. Então, o TRT, ele acabou emprestando um pouquinho de competência para o juiz de trabalho. Um pouquinho de competência para o juiz de trabalho, tá? Desculpa, o TRT emprestou um pouquinho de competência para um juiz normal. Esse juiz normal, ele vai julgar uma reclamação trabalhista, eventual reclamação trabalhista. E aí, se você perder, o recurso não vai para o TJ, vai para o TRT. Mas assim, né, você tem que saber que você está no juiz com competência emprestada, né? Aí você vai recorrer, vai fazer o seu RO para o TRT. Seu RO é o seu recurso ordinário. Gente, não precisa ficar preocupado com nada, não. Só estou mostrando aqui para vocês, né, as competências que nós temos. Né? Eu estava só mostrando os órgãos da Justiça do Trabalho. Ó, dano moral também tem, dano patrimonial, obviamente, né, na Justiça do Trabalho. As ações relativas às penalidades administrativas impostas pelas fiscalizações dos auditores fiscais.
tá? O que que é isso? O auditor fiscal chega na tua empresa, ele vê que não está dando o EPI correto, o equipamento de proteção individual para os funcionários. Você vai ser julgado por um recurso, por uma situação administrativa, vai recorrer e vai perder. E aí, né, enfim, isso também é de competência trabalhista. Tá bom? Olha só, execução também de ofício das contribuições sociais, também você vai ter na Justiça do Trabalho. É legal também isso daqui. é, Cadê? Ó, em caso de greve em entidade de atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público poderá ajuizar dissídio coletivo. Isso aqui é questão de prova. O Ministério Público ele pode fazer dissídio coletivo, pessoal, somente em atividades essenciais. Tá? Ele não pode fazer dissídio coletivo de atividade que não seja essencial. Então, a competência trabalhista, os órgãos do trabalho são esses aqui. Né? As regiões são diferentes, tá? Os juízes são diferentes. E nós temos isso daqui. Não é difícil. Tudo isso aqui rola no juizinho, ó. Você fez a reclamação trabalhista no juizinho, aí vai para a vara do trabalho. Na vara do trabalho, o servidor ele encaminha uma notificação para a audiência. Aí tem a audiência inaugural, de instrução, e depois tem a sentença. Da sentença, se você perde, você faz recurso ordinário para o TRT. Se você perde, você faz recurso de revista, né, para o TST. E no próprio TST, você faz embargos no TST. Tá bom? Bom, do que está na sua frente aí, do que está nessa sua lousinha. Alguma dúvida, pessoal? Ó, se quiser, ó, eu vou é, abrir aqui o áudio, tá? Quem quiser fazer pergunta em áudio pode fazer também, tá? Na primeira fase eu deixo fechado, porque na primeira fase é muito mais gente, né? Então fica ruim. Mas aqui não tem problema vocês perguntarem, tá? Lembrando que eu sempre, assim, é, pronto, agora quem quiser pode clicar no cantinho e fazer alguma pergunta. Primeiramente, pessoal, sobre isso daqui, que eu tenho para dizer, né? Para ajudar você a ter uma dúvida. Você tem ali o artigo 114 da Constituição Federal. No índice emissivo já vai ter tudo que tiver relacionado com aquilo lá, tá? Por exemplo, será que as estatais elas estão submetidas ao procedimento sumaríssimo? Você vai ver no próprio índice remissivo. Você não precisa saber de cabeça, você tem que saber só encontrar. Então, esses dois quadrinhos, pessoal, só tem a Justiça do Trabalho aqui. Esse lado direito aqui, eu fiz o desenho que o desenho que está em preto aí do lado direito, que é RT, VT. Isso aí tudo é como se estivesse dentro de um juizinho. Olha só, um juizinho ali de juiz do trabalho. Só isso, tá bom? Se tiver alguma dúvida específica, algum inciso desses aqui, ó, só para comentar, né? Não é necessário a gente aprender isso agora, tudo isso. Algum inciso aqui, você fala assim, ah, Rafa, esse inciso aí não tenho noção, né? O que seria, mais ou menos? Só para você se envolver, a gente pega e continua. Professor, consegue me ouvir? Olá, consigo? Consigo sim, Lu. Boa noite a todos os integrantes que estão aqui. Eu vou interagir sim. Eu tenho, tipo assim, no problema, né? Eu sei que o senhor já mostrou todo o caminho ali, mas como é que a gente sente a segurança para saber se realmente uma ação de reclamação, o senhor falou que é na justiça comum ali, né? Na verdade, só vai ser no juiz do trabalho, tá? Eu só estava exemplificando que é possível que, às vezes, né, exista uma localidade que não tenha justiça do trabalho. Aí você faria no juiz comum. No TRT, tá. Necessitaria de recurso. Mas aí, depois, o senhor só está fazendo assim, depois o senhor vai vir por tópico para explicar bem certinho para a gente como é que vai ser o SI, a gente já vai ter que resolver sozinho. Não, eu não dei aula de nada até agora. Só estou mostrando Ah, entendi. tá? Pode Tá. ficar tranquila. Eu só estou mostrando o primeiro. Porque assim, eu tenho que mostrar os órgãos do judiciário, né? Aí depois eu mostro os órgãos do judiciário trabalhista. Aí eu mostro o artigo que ele começou a falar trabalhista, que é na Constituição. Esse foi o 114 da Constituição. Aí depois tem a Uhum. série inteira para ver. Demora. Mas a gente está começando agora. É só para ter uma ideia aqui. Não, mas assim, ó, eu não tô, tipo assim, bem consciente de qual tribunal é qual, sabe? Eu vou precisar estudar bem isso aí. Não, ó, é só trabalhista, não tem outra coisa. É só os tribunais do trabalho só. Isso aqui foi um exemplo que eu. Não, exato, claro, sim, mas é tipo assim, no problema, vai para eu começo ali direcionando ao Tribunal da Justiça Comum ou TRT, entende? Eu preciso Aham. ter certeza em qual tribunal que eu vou, né? Saber É, identificar cada um. aí com as aulas a gente vai aprendendo, né? Aqui, ó, por exemplo, Certo. esse aqui é um juiz, ó. Tudo isso que tá do lado direito é como se fosse num juiz só. Só isso. Aí depois a gente aprende. Os dissídios coletivos começam no TRT, né? Às vezes no TST, mas tudo começa no juiz do trabalho. Até a fase de execução é juiz do trabalho também. Tudo é juiz do trabalho. O excelentíssimo senhor doutor, juiz do trabalho da tal comarca. Ou se não, ao douto juízo da tal vara do trabalho.
Aí a gente vai vendo como é que faz endereçamento, as coisas aos pouquinhos, tá bom? Certo, tá bom. Obrigada. Então aqui, gente, tem o mínimo, né? Lógico que ali no tempo eu vou fazer com vocês devagarzinho. Hoje ainda a gente faz ali no tempo do processo de trabalho. Aí vocês vão ver, né, os momentos para as peças, né, que a gente vai fazendo, tá bom? Bom, isso aqui é o primeiro norte, tá, que a gente tem. E aí a fase de execução é a fase que dá mais trabalho. Então, assim, nós vamos fazer questão de tudo, mas a fase de execução a gente vai fazer, sei lá, umas 10 vezes a mais do que o resto todo. Porque por mais que você faça trabalhista, por mais que você faça com execução, mexe com execução, fala de execução, o enunciado ele fica sempre confuso. Por quê? Porque a gente trabalha com reclamante e reclamado, exequente e executado, agravante e agravado, deprecante e deprecado. Então, a hora que mistura tudo isso, embola tudo, aí a gente tem dificuldade, né? Dá trabalho para saber o que a gente tem que fazer. Né? Só se você realmente aprender certinho, aí não tem dificuldade, né? Mas é normal. Exequente, executado. Quem que é o exequente? Exequente é o credor. Executado é o devedor. E aí assim vai trabalhando. Olha só. É, essa prova anterior que caiu, por exemplo. Então, nós temos aqui o juiz. O juiz deu a sentença. Né? Aí você tem que fazer o quê? Calcular. O que é? Cálculo, arbitramento ou artigos. O cálculo, pessoal, é feito com calculadora. O arbitramento é com perito. Né? O artigo é um fato novo. Então você tem isso aqui. Aí depois, as partes têm que se manifestar sobre os cálculos. Aí depois, a União, ela se manifesta sobre as contribuições sociais. Manifestar-se sobre os cálculos é você falar o que você acha do cálculo. Aí depois o juiz ele vem e homologa, né? Ele homologa os cálculos. Ele homologa os cálculos. Aí daqui sai o mandado de citação. Mandado de citação, né? Penhora e avaliação. Aí o credor ele faz impugnação, ó, o credor ele faz impugnação e o devedor faz embargo de execução ou embargo de terceiro, se for um terceiro. Isso aqui, né? Se você perder, cabe recurso. Daqui você faz recurso. Agravo de petição para o TRT. Aí, isso aqui, pô, é a fase de execução. Aí na fase de execução, nós temos algumas regras, né? Por exemplo, na nossa prova agora que acabou de cair na segunda fase da OAB, é, era isso aqui o problema. Só que aí o cara não garantiu o juízo. O cara não garantiu o juízo. O garantia do juízo é um requisito para que você possa fazer embargo de execução ou embargo de terceiro. Né? Rafael, eu não sei o que é garantia do juízo ainda. Tudo bem, mas a gente nem começou. Só que se você não garante o juízo, a única coisa que tem para você fazer é exceção de pré-executividade. Não tem outra coisa para fazer. A prática, a doutrina, o que a prática, a doutrina diz, e que escreve, isso aqui não interessa. O que interessa é o que a banca cobra. Então, o que a banca cobra é, se você não garante o juízo para poder fazer embargo de execução, você tem que fazer exceção de pré-executividade. Eu não gosto de ser sensacionalista. Né? Então, a exceção de pré-executividade é uma coisa que não era para ser difícil, tá? Tá. Mas é um absurdo que a banca nunca cobrou. Tá bom, e daí? Mas a banca cobrou várias vezes já, isso aqui na primeira fase e na segunda fase. Se você não garantir o juízo na fase de execução, você não tem como fazer embargo de execução, você tem que fazer sessão de pré-executividade. É só isso aqui. Essa foi uma peça muito absurda que caiu no exame da ordem, que foi o último exame, todo mundo ficou muito inconformado. Aí existe uma outra peça que é um absurdo, que cobrou uma vez também, que é o mandado de segurança. Mas o que que foi? O mandado de segurança. Assim, alguém fez uma reclamação trabalhista, alguém fez uma reclamação trabalhista. Aí, você tem a vara do trabalho, o servidor, ele encaminha a notificação para a parte contrária, né? E aí lá nós temos a audiência. Só que você sabe que se tiver insalubridade ou periculosidade, tem que ter perícia. E a perícia é algo que acontece naturalmente no juiz de trabalho e não tem antecipação da perícia. Só que o juiz falou assim: não, eu só vou fazer a perícia se você pagar antecipadamente. Então o juiz, ele é a autoridade coatora. O juiz está aqui, ó, o juiz é esse carinha aqui. Esse é o juiz. E acima dele você tem o TRT. Então, quando alguém do Estado faz algo contra você, você tem só o mandado de segurança para fazer. Então, se antecipar o pedido do pagamento da perícia, cabe mandado de segurança. Aí pode ser no TRT. E se você perder, RO para o TST. Tá bom? Gente, ó, outra coisa importante, né? Todos nós temos ansiedade de querer saber tudo certinho, mas assim, eu não sei como explicar isso de uma forma mais didática, mas basicamente assim, imagina que você tem 60 dias para estudar. E hoje você está na primeira hora ainda de estudo. Então, a nossa lógica é, pô, eu vou ver isso aqui hoje, aí amanhã, se eu quiser, eu vou rever, e também eu vou ler o material desse conteúdo de hoje. Então, amanhã eu vou ter o quê? Eu vou ter questões sobre esse conteúdo de hoje,
e eu vou ter o conteúdo escrito desse conteúdo de hoje. Então, é assim que a gente vai crescendo. Não é difícil. É só você entender que é tudo por etapas, né? Tudo por etapas. Você aprende um pouquinho, você aprende de novo. É claro que aqui eu não estou parado hoje na nossa aula de mandado de segurança. Não estou fazendo isso hoje. Eu só estou mostrando que nós temos que ver que as coisas não são difíceis. É só você ter realmente resiliência aí dentro do curso. Eu costumo dizer também no primeiro dia de aula, e no curso inteiro, não pede para Deus para passar na prova do AB, não. Pede para Deus para cumprir todas as suas obrigações. Aí lá no dia, você pede para Deus. Porque se você ficar pedindo para Deus agora para passar, é fácil, né? É fácil, ai, Deus me ajuda, porque minha vida tá tão difícil, minha vida. Não, 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 não. Não, 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 não. Fala assim, Deus, me ajuda a cumprir a meta. Caramba, tô no terceiro dia. Eu consegui cumprir até agora o terceiro dia. O quarto dia vai ser muito difícil para mim, porque agora aconteceu que meu vizinho veio me visitar. Tá bom, então você pede para Deus, porque é para dar conta de fazer a tua obrigação diária. Porque pedir para passar, é muito fácil. Nós já passamos na primeira fase, agora nós temos que passar na segunda fase. E a melhor forma de você conseguir sua aprovação é você cumprindo suas metas diárias. É a melhor forma. Rafael, isso é certeza que eu vou passar? Não é, pessoal, porque você pode estar com dor de barriga no dia, você pode ter um nível de ansiedade que eu não sei qual que é. Tem gente, eu já tive aluno que ele parou no estacionamento da faculdade e ficou vomitando no carro e não entrou para fazer a prova. Todo mundo tem ansiedade sobre tudo. Agora, o controle a gente tem que se acostumar com o passar dos dias, tá bom? Gente, até agora eu só comentei com vocês o quê? Eu falei sobre os dias, que é de segunda a sábado, o horário ele vai variar de 19 até as 21 numa semana, na outra semana das 21 às 23, na verdade por dias, né? Varia segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? Então na semana que você tiver aula das 19 às 21 na segunda, quarta e sexta, na outra semana vai ser das 21 às 23, segunda, quarta e sexta, tá? Outra coisa, eu falei para vocês sobre a importância do vademecum. O vademecum correto, né? Não existe um vademecum correto, é que eu estou falando para você que eu analiso e eu acho que é melhor o índice remissivo do livro da Ariana. Não sei se é Ariana ou Ariane, tá? Tá? É a Ariana Linhares, Linhares ou sei lá o que, já esqueci já o nome, porque ela divorciou do Rafael Tonassi, então eu não sei o nome dela como é que ficou. Mas basicamente, Professor, basicamente, teve uma pessoa que já colocou o link ali no grupo. O senhor só dá uma validada para verificar se é aquele mesmo, porque eu vou é sim, pedir porque para trocar o já meu. recomendei eles para comprar esse, deve ser o que eu pedi, certeza, a da Ariana. Mas eu vou ver, eu olho lá. Certo, obrigada. Bom, depois eu li com vocês o artigo 114 da Constituição Federal, né? Eu li o artigo 114 da Constituição Federal. No artigo 114, nós demos uma olhada da competência, né, dos tribunais trabalhistas, que eles julgam aqueles conflitos que lá estão, né? Depois eu mostrei um pouquinho ali da linha do tempo do processo trabalhista. A linha do tempo é algo que o ideal é que você tenha, pessoal, bem amplo na sua casa, né, para você ir preenchendo aos poucos. Você pega um caderno, vira ele ao contrário e escreve, né? Em vez de escrever na folha normal, você vira a folha, né, e vai escrevendo sobre a linha do tempo. Você vai montando. Eu monto aqui, mas ali no tempo do pessoal, todo dia eu desenho uma vez. Né? Todo dia eu desenho uma vez, duas, e desenho de novo e de novo. Você vai ver, se você não fizer nada, você vai ver sozinho umas 100 vezes. Até mais de 100 vezes. Né? Você vai ver. Então, gente, até agora nós vimos só isso aqui. Ah, não, nós vimos uma outra coisa muito importante. Eu falei sobre as petições iniciais, cara. Eu falei, sobre as petições iniciais. A petição inicial. O que que é uma petição inicial? É um pedido inicial que você faz para alguém. Então aqui você tem o NoProPro, notificação, procedência dos pedidos e produção de provas. Esse é o NoProPro. Então aqui é uma petição inicial. Uma petição inicial, pessoal, é quando você tem um problema e ele não está no judiciário ainda. Aí você vai lá e resolve o problema. Ah, mas você falou que na fase de execução tem embargo de execução e é uma petição inicial. É verdade. Aí na execução já tem um processo, mas continua sendo petição inicial. Agora, se o seu funcionário ele deixa as roupas dele na empresa, ele esquece de levar embora e não volta para receber as verbas trabalhistas dele, aí você vai fazer uma ação de consignação e pagamento. Essa ação de consignação e pagamento é uma petição inicial, então você vai endereçar para o juiz e falar: juiz, eu quero depositar isso aqui em juízo, né, porque o cara não voltou para pegar as coisas dele. Eu não quero ter que pagar multa depois, aqui no futuro do 477, que é aquela multa relacionada com uma remuneração. O valor de uma remuneração quando você não paga as verbas rescisórias até 10 dias após o final do contrato de trabalho. Tá? Então, gente, eu não expliquei nada para vocês até agora, né, só estava dizendo que nós temos as petições iniciais. As petições iniciais são várias, né? E, obviamente, a gente estuda bastante a reclamação trabalhista. Mas olha só, o que tem caído de petição inicial?
O que tem caído de petição inicial é embargo de execução e embargo de terceiro. Caiu também a exceção de pré-executividade, que é uma petição inicial. Caiu o mandado de segurança, que também é uma petição inicial. Essas aqui são petições iniciais, ó. Petições iniciais, petições iniciais. São petições iniciais. E tem também, pessoal, a conhecida reclamação trabalhista. O problema é que a gente pensa que só a reclamação trabalhista é petição inicial, e não é bem assim. A petição inicial ela é uma reclamação trabalhista, assim como a reclamação trabalhista é uma petição inicial, mas não só existe isso de petição inicial. Eu digo isso porque se a gente ficar esperando cobrar o que sempre cobrou, só cobrava, pessoal, antigamente, reclamação trabalhista, recurso ordinário e contestação. Era só o que cobrava. De vez em quando caiu uma ação de consignação e pagamento, né? De vez em quando. Aí, mas era isso aqui que cobrava. Então, hoje em dia a gente tem que estar preparado para tudo. E como é que você começa a estar preparado para tudo? Sabendo que tudo tem uma base. E aí, se cai, por exemplo, para você uma exceção de pré-executividade, você não pede o NoProPro, você está fazendo merda. Né? Você tinha que pedir o NoProPro. Se cai uma ação de reintegração de posse, nossa, você não vai pedir o NoProPro mesmo? O NoProPro não faz parte da sua cabeça? Você acha que porque é uma ação de reintegração de posse, uma ação de reintegração de posse, então eu não vou falar do NoProPro. Eu só sei falar NoProPro se fosse reclamação trabalhista. Qualquer outra coisa, eu não sei. Gente, olha só. Toda reclamação trabalhista, desculpa, toda petição inicial, você tem o NoProPro, que é a notificação, procedência dos pedidos e produção de provas. Toda tem, né? Aí agora eu pergunto uma coisa para você. Coisa importante. É, alguém sabe o nome de um negócio que é quando você quer resolver um problema mais rápido do que o normal? No judiciário, assim. Existe alguma coisa que tem um nome e esse nome é usado toda vez que você está com algum tipo de problema urgente para resolver. Você sabe que tipo de coisa que está escrito isso? Aí alguém mandou no comentário aqui para mim, tá certa a resposta. Tá certa a resposta, não tem como falar que tá errado. Tá certo, mas tem um outro nome. Isso aí que você falou tá certo, mas tem outro nome. Toda vez que tem um problema, vai, Lucas, manda para mim. Toda vez que tem um problema, qual que é a forma urgente de resolver esse problema? Alguém? Vai. Matheus, eu sei que você está vendo gravado aí, Matheus. Responde agora, responde. Participa nem que for sozinho. Fala em voz alta aí na tua casa, né? Lucas, Letícia, o coach, vai. Fala aí o nome. Fala o teu nome você não precisa falar, né? Fala o que você acha que é essa expressão. Ó, imagina o seguinte: você tá tentando fazer uma. Também tá certo o que você escreveu. Tá? Esse nome que você colocou aí, Alisson, tá certo, mas ele tá só um pedaço certo, né? Porque eu não posso falar, porque senão eu vou falar a resposta. Mas, ó, um exemplo. Mas imagina que você está na sua empresa, você quer entrar na sua empresa e os funcionários estão em greve, eles não estão permitindo. é, Agora você acertou, ficou melhor. Né? Eles não estão permitindo que você entre na sua empresa. Você não pode entrar, você é dono dela. Os outros funcionários que querem trabalhar também não Professora, eu podem. não estou conseguindo visualizar as respostas no chat. Diz que tem que Ele- ser o senhor para. Eles estão. Não, não, é autorizado. É que eu peço para eles mandarem no particular, porque, por exemplo, se uma pessoa manda a resposta correta, ela influencia na resposta dos outros, né? Então tem um lugar aí que Ah, você. entendi. A gente não consegue visualizar, então, entendi. Quando Certo. manda individual, não. Agora, por exemplo, vou mandar mensagem individual aqui. Ó, vou mandar um oi, ó. Vai um oi só pra você, ó. Ninguém viu esse oi. Agora vou mandar um oi pro Alisson. Só vai oi pra ele. Ninguém viu, só ele viu. Entendeu? Aí eu peço pra galera responder assim, porque aí senão, por exemplo, a hora que nós estivermos fazendo questões, vou fazer 20 questões num dia. Aí, enquanto você está procurando um índice remissivo, se a pessoa coloca a resposta no público, você já vai ver a resposta, você já vai perder o seu estímulo para ficar procurando a resposta. Então eu peço para que as respostas vão no individual, para não influenciar o raciocínio do outro, tá? Então, ó, aqui, é, isso daqui, imagina então que você quer entrar na sua empresa, você não tem como entrar na sua empresa. E aí você precisa entrar. Aí você vai fazer uma ação de reintegração de posse. Mas ela vai demorar quanto tempo para ser julgada no X-Trabalho? Um mês? Não sei. Então eu peço o quê? Eu peço uma liminar. Então, liminar, pessoal, é um nome que fica nas petições iniciais. Mas qual petição inicial, Rafael? Meu Deus, né? Toda petição inicial. Então, você pode fazer um embargo de execução com um liminar. Você pode fazer uma reintegração de posse com liminar. Então, na prova da OAB, você pode fazer uma reclamação trabalhista com pedido liminar.
Você pode fazer qualquer coisa com o liminar. Você pode fazer um mandado de segurança com o liminar, né? Por quê? Porque a liminar, ela faz parte das petições iniciais. É porque você está falando assim, o judiciário, eu tenho uma situação urgente para resolver aqui, né? E se não resolver, eu tô ferrado. Como é que você vai me ajudar a resolver isso? Então, eu quero um julgamento liminar agora, e se eventualmente depois no futuro eu perder, beleza, mas agora eu tenho que resolver isso aqui. Eu tenho que resolver esse problema agora, de imediato, ele precisa ser resolvido, né? Então, eu começo, pessoal, olha só que coisa importante. Vocês não têm noção da raiva que eu tenho quando alguém reprova é, com isso, cara. Porque assim, você não vai reprovar com 4,1. Não, vai. Com 3,8, 4,2, 2,5. Não, você vai reprovar com 5,2, 5,8. Você vai reprovar com 4,6, 4,8. E essa bosta de liminar vale 0,6, 0,8. Tem gente que reprova com 5,4, 5,6 e não colocou liminar na petição inicial. Fez um embargo de execução sem pedir liminar. Faz a sessão de executividade sem pedir liminar. E aí fica nervoso porque reprovou, mas não tem sentido você reprovar não colocando uma coisa que tem que colocar em toda a petição inicial. Não tô dando aula de nenhum, de nada agora, estou falando assim, se você for uma pessoa que não sabe nada da vida, você tem que saber o nome do negócio que é para pedir para o juiz quando é urgente, liminar, tá? Não importa. Ah, Rafael, nossa, cabe no dissídio coletivo? Cabe, cabe. Cabe na ação? Cabe, cabe. Falei, e se eu colocar e não couber? E aí, não acontece nada com você. Nada, nada, nada. Certo? Não acontece nada. Rafael, cabe uma contestação quando eu tenho um pedido de reconvenção com liminar? Cabe, porque a reconvenção é uma petição inicial dentro da própria contestação. Então você pede uma liminar na própria reconvenção. Rafael, você pode falar devagar? Não posso. Por quê? Porque liminar cabe em tudo. Tudo que é petição, né? Você não vai pedir liminar no recurso, tá? Então você vai fazer o quê? Na petição inicial você vai pedir a sua liminar. Não é difícil, pessoal. Não é. Não é difícil pedir uma liminar, tá? Não é difícil pedir. Olha só que coisa. Gente, eu tô falando pra vocês, juro juro, esse negócio de juro por Deus, juro pelo não sei o quê, é besteira, né? Mas, ó, tô falando real, ó. Ó, a notificação. É difícil você lembrar disso? Ó, a petição inicial é no propro. Você já aprendeu a primeira coisa que tem que ter, liminar. Olha só, liminar, cara. Não pode faltar nunca liminar. Rafael, mas e se não tiver? Não tem problema, mas olha só, a pessoa não tem dinheiro, ela pediu uma ação de reintegração, né? Desculpa, ela não pediu reintegração de posse, ela pediu uma reintegração ao serviço. Então ela foi mandada embora, ela é gestante, uma mulher gestante foi mandada embora, e ela tá sem dinheiro. E ela faz o quê? Um pedido de reintegração. Esse pedido de reintegração, ela feito por você, é uma liminar. Você faz uma ação de reclamação trabalhista com um pedido liminar para ser reintegrado o mais rápido possível no serviço. E, inclusive, o empregador, se ele não gosta disso, ele faz um mandado de segurança com pedido liminar. Ele fala, não, eu não quero, eu simplesmente não quero, tá? Então você tem ali Professor, eu reclamação não peguei ali liminar. o significado do NOPROPRO, é notificação? Procedência dos pedidos e produção de provas. Obrigada. Ah, gente, outra coisa importante, né, depois eu falo, agora ainda não, mas a procedência é importante você saber que procedência é diferente de provimento e de conhecimento. A gente trabalha bastante isso também, porque na leitura dos enunciados ajuda bastante, né? Procedência costuma ser em petições iniciais. Então, o teu recurso ele não é procedido, ele é provido, né? E isso parece bobeira, mas ajuda bastante a gente a aprender. Depois, nos recursos, né? A gente tem o provimento do recurso, não é a procedência do recurso. Ah, Fábio, mas se tiver escrito procedência do recurso, beleza, mas você tem que aprender que é provimento do recurso, tá? O provimento também ele vem depois do conhecimento, tá? Mas olha só, toda petição inicial, liminar, notificação, procedência dos pedidos e produção de provas. Beleza. Isso aqui é tranquilão. Aí você tem outras coisas que costumam sempre cobrar. O quê? Aquilo que é típico da própria petição inicial. Rafael, o que é típico da ação de inquérito judicial de apuração de falta grave? Por exemplo, esse inquérito aqui é o inquérito judicial de apuração de falta grave. Isso aqui, ó. Inquérito judicial de apuração de falta grave. O que é isso aqui? Isso aqui é uma petição inicial. Ah, Rafael, entendi, cara. Entendi. Aí o que é? Notificação, procedência dos pedidos e produção de provas, né? No PROPRO. No PROPRO. Então, o que é isso aqui? Inquérito judicial é quando você tem uma pessoa com estabilidade e você precisa mandá-la embora. E ela é uma pessoa com estabilidade bem forte.
ela é um dirigente sindical, né? E aí você precisa fazer um inquérito judicial para mandar esse cara embora. Então, às vezes, você quer mandar o cara embora urgente, o que que é? Liminar. Ah, Fê, essas coisas são as especiais Não, essas coisas não são especiais. Isso aqui é para qualquer petição inicial. Só que o inquérito judicial de apuração de falta grave, vamos supor que você não lembre dessa aula. No índice remissivo vai estar escrito o que tem no inquérito judicial de apuração de falta grave. Quando você for no índice remissivo, vai estar lá escrito assim, ó, prazo decadencial, 30 dias. É uma coisa que não pode faltar no inquérito judicial de apuração de falta grave. Você falar que você fez o inquérito dentro do período de 30 dias da suspensão do funcionário. Então você tem lá o período decadencial, prazo decadencial, né, de 30 dias. Isso aqui com certeza vai valer 0,4 na sua petição inicial. É uma coisa especial do inquérito judicial. Agora, Rafael, tem que decorar todos os casos especiais de cada petição? Se fosse para a primeira fase do OB, sim, né? Mas na segunda fase do OB você não precisa decorar. Porque na segunda fase do OB, a hora que você ir no seu índice emissivo, e você ir até a palavra ação rescisória, que é uma petição inicial, vai estar lá escrito lá que o depósito é de 20% do valor da causa da condenação, para você poder fazer a ação rescisória. Então, o inquérito. Mas Freud não, né? É o Lacan, né? Você tá só. É. Aí, o Freud e Lacan, né? Que coisa, né? Eu falei, errei o nome. Errei o nome do meu menino feio, cara. Ixi, falei mole com ele, ele vai vir aqui. Ó, é, Professor, quando tu sai de próximo ao microfone, não dá de ouvir nada. Não sei se os demais colegas conseguiram ouvir. tá bom, obrigado. Ó, aqui, gente, é, tem, então, o inquérito judicial de apuração de falta grave, tem a ação rescisória, tem qualquer coisa vai ter aquilo que é especial. E onde está aquilo que é especial? Está no índice remissivo, certo? Então, quando você pega lá o mandado de segurança, na palavra mandado de segurança no índice remissivo vai ter um monte de coisa, inclusive vai estar lá escrito intimação do Ministério Público, vai estar lá escrito intimação da autoridade coatora. São dois requisitos que pontuam na prova, né, para fazer a petição inicial de mandado de segurança. Isso que eu estou falando agora, pessoal, eu sempre falei desde o primeiro cursinho que eu fiz lá em 2012. Sempre falei isso aqui, a mesma explicação que eu dou hoje é que eu sempre falei. Só que agora as pessoas dão mais valor, por quê? Porque agora cai coisas diferentes. De primeiro, as pessoas só estudavam reclamação trabalhista, RO e contestação. Ninguém falava, ah, Rafael, você tem um palpite, qual que é a peça que você acha que vai cair? Gente, não importa a peça que vai cair. Você tem que fazer o que tem que ter nas peças, e é sempre a mesma coisa, não muda nada. Inclusive, no último cursinho, o Ailton, é, ele perguntou assim, ele perguntou, Rafa, e se cair uma exceção de empresa de executividade? Eu falei, Ailton, raramente cai exceção de empresa de executividade, cara. Raramente cai. É assim, nunca caiu, difícil cair. Acho que não é sentido a banca cobrar isso agora, porque tem peças maiores. Mas eu perguntei para todo mundo, mas, gente, e se cair uma exceção de pré-executividade? O que que nós vamos colocar? Todo mundo pontuou aquilo que cai, que é notificação, processamento de pedido, produção de provas, pode ser ter liminar, estou na fase de execução, vou ter que falar que a penhora está a mais, que era um bem penhorável. Tudo que é normal do embargo de execução é igualzinho na exceção de pré-executividade. A diferença é que não tem artigo para exceção de pré-executividade, por este motivo todo mundo ficou inconformado quando foi cobrado no exame da ordem, tá? Bom, então por enquanto, vamos dar uma olhadinha, né, no que nós vimos até o presente momento. Tum, tum, tum. Nós começamos comentando sobre as aulas, né, pessoal? Os horários das aulas. Depois eu falei do post-it, que não é tão necessário post-it, tá? Mas se você quiser comprar, você pode comprar também. Depois eu falei sobre o índice remissivo. As respostas estão no índice remissivo. E a leitura descompromissada que você tem que fazer com o índice remissivo. A função é só você ser mais rápido para ler quando você precisar ler. Falei sobre as petições iniciais. O que são as petições iniciais? São pedidos iniciais. E elas têm a notificação, a procedência dos pedidos e a produção de provas. Aí eu dei exemplos aqui de petições iniciais de dissídio coletivo, ação de consignação e pagamento, ação de cumprimento, ação rescisória, inquérito judicial de apuração de falta grave, embargo de execução, embargo de terceiro e exceção de pré-executividade. Rafael, você não colocou reclamação trabalhista aí, né? A reclamação trabalhista é o que mais cai. Por que que você não colocou aí? Porque eu não quis colocar aqui. Por quê? Porque essa petição inicial é uma petição inicial que ela é igual a qualquer outra petição inicial. Porque as petições iniciais são petições iniciais, né? Aí depois eu falei aqui sobre a competência da Justiça do Trabalho, né? O artigo 114 da Constituição Federal demonstra isso, tá? Depois os órgãos do Poder Judiciário, né? É importante pessoal visualizar a Justiça Especializada, que você tem o TST, o TRT, né? Você tem os juízes do trabalho, isso aqui é
a competência da Justiça do Trabalho. Tá, fiz um mini mapa aqui à direita, né, sobre a linha do processo de conhecimento, reclamação trabalhista, vara do trabalho, audiência, né? E se você perder, você faz RO, recurso de revista, embargos no TST, tá bom? Depois eu fiz um comentáriozinho também, bem pequenininho aqui, nós vimos o quê? A fase de execução, né? Você tem o cálculo, arbitramento, artigos, 8 dias para as partes se manifestar, 10 dias sobre as contribuições sociais. Depois, o juiz homologa os cálculos, e aí tem o mandado de citação penal de avaliação, né? Aí a parte credora ela faz impugnação e o devedor faz embargo de execução ou embargo de terceiro. Espera aí, gente, um minutinho. Bom, a linha da execução, né? Depois mostrei a linha da execução de novo, só que eu acrescentei o fato, né, de que quando você não garante juízo para fazer embargo e execução, você faz a extensão de pré-executividade. É uma petição inicial, tá bom? Bom, aí nós temos também depois uma visualização do mandado de segurança. Um exemplo de mandado de segurança é quando o juiz pede para antecipar o valor da perícia, tá? Não tem que ter antecipação de perícia, pessoal, no processo do trabalho. Você paga ao final só. Se o juiz exigir isso, ele está sendo uma autoridade coatora. Então você faz mandado de segurança, que é um remédio constitucional do qual você se vale para atacar a decisão de uma pessoa que tem poder dado pelo Estado. No caso, o juiz. O mandado de segurança ele vai para o TRT. E se você perder no TRT, você faz RO para o TST. Depois, eu reiterei o que nós já havíamos visto hoje. Falei sobre o Vadmecum, né, que eu recomendo que você compre da Ariana, que tem um índice emissivo melhor. Falei sobre as petições iniciais e falei sobre a linha de tempo do processo, que ali em cima eu tinha comentado um pouquinho, né, a nossa linha de tempo do processo. Depois trouxe mais uma vez aqui as petições iniciais e a palavra liminar, a palavra que mostra a antecipação das coisas. Eu peço algo urgente para o juiz pega e dá ou não aquilo que eu pedi. Isso acontece nas ações. Por exemplo, ação de reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório, que são ações possessórias na Justiça do Trabalho, certo? E aí eu mostrei que também antigamente cobrava muito reclamação, RO e contestação. Hoje em dia não, hoje em dia cobra qualquer coisa, tá bom? Bom, depois eu trouxe à baila mais uma vez uma petição inicial diferente, que é o inquérito judicial de apuração de falta grave. Esse inquérito judicial para apurar uma falta grave, ele é uma petição inicial que tem liminar, notificação, procedência dos pedidos, produção de provas. E aí você tem o prazo decadencial de 30 dias, que é uma coisa diferente no inquérito. Como é que você vai saber disso aqui? Porque a hora que você pegar o índice emissivo do seu vademecum, né, você vai olhar no índice emissivo e você vai ver que no inquérito judicial de apuração de falta grave tem lá prazo decadencial de 30 dias. Então é uma coisa extremamente importante que tem que ter no caso do inquérito judicial de apuração de falta grave. E se quer o mandado de segurança? Quando você for até o índice emissivo no mandado de segurança, vai ter lá no índice emissivo a intimação do Ministério Público, vai ter lá a notificação da autoridade coatora, vai ter lá a palavra liminar, coisas que tem que ter no mandado de segurança, que é uma petição inicial, né? Não é difícil isso daqui. Se você ir até o índice emissivo na ação rescisória, vai ter o depósito de 20% que você tem que fazer para poder buscar a rescisão, né, de uma decisão no processo de trabalho. Tá? Tudo isso, pessoal, tem no próprio índice emissivo. Tá bom? Beleza, carinhas? Tranquilo? Até agora não foi o fim do mundo, pessoal. E assim continua não sendo. É simples o que eu estou falando hoje. Tenta entender sobre a repetição, né? Exemplos que eu tenho de situações assim são bem legais, né? O começo ele é muito fácil e aí a pessoa não dá valor nos exercícios no começo, né? E aí, a hora que tá lá na frente, ela não consegue acompanhar aquela pessoa que tinha mais dificuldade do que ela. É normal isso acontecer. Porque a gente não dá valor naquilo que é fácil. A gente acha que isso aqui é muito fácil. Só que nós temos 60 dias para tratar de uma matéria só. Inclusive, por exemplo, quem já conhece o Wordzinho feio, cara, você tinha que ter decorado para a primeira fase do AB. Talvez você não tenha decorado. Talvez você não tenha acertado as 11 questões de trabalho para seus trabalhos. Na verdade, eu vou perguntar quantas questões vocês acertaram de trabalho para seus trabalhos, para eu saber, vai. Vocês que aqui estão. Ó, meus caros. Vocês contaram? Lucas,
Alisson, Natália, quantos vocês acertaram? Lu, quantos vocês acertaram das últimas 11 questões? Das últimas 11 questões, quantos vocês acertaram? Rafa, tem vergonha de falar, porque se eu acertei três, hum? Ó, o Lucas respondeu, a Lu respondeu. Rafael, eu não vou responder, cara. Não quero que você saiba. Vamos lá. Ó, cadê? Bom, gente, olha só. As petições iniciais. Então você viu, você tem uma ideia do que é petição inicial. Aí você também tem a contestação, né? A contestação, ela vem numa situação em que você está indo contra a petição inicial. A petição inicial foi feita os pedidos lá. Vamos melhorar aqui, né? Foi feita uma petição inicial. E aí foi feitos os pedidos, né? Os pedidos foram feitos o pedido A, o B, o C, o D e o E. Acontece, quando você entra para fazer a petição inicial, você faz essa petição inicial em algum lugar, né? Então, você distribui lá na Vara do Trabalho de Iturama, Minas Gerais. Iturama, Minas Gerais. Esse cara que está do outro lado aqui, que vai contestar, ele vai contestar, provavelmente, ele vai contestar o que você fez de petição inicial. Ele vai contestar, então ele tem que obrigatoriamente contestar o A, o B, o C, o D e o E. Ah, Fel, não fala A, B, C, D, E, não. Fala o nome de verba trabalhista. Beleza. Horas extras, adicional noturno, aviso prévio, descanso semanal remunerado e férias. Né? Então você vai ter que contestar tudo. Você vai contestar horas extras, né? Adicional noturno, aviso prévio, descanso semanal remunerado e férias. Gente, agora olha só, outra coisa que me irrita muito, porque é só isso que você vai fazer na contestação. Ah, Fel, o básico tudo bem, o básico mas o básico da contestação é você entender que antes do básico tem outro básico, que para começar, será que o local que ele fez a reclamação trabalhista é um local certo? Porque senão eu vou alegar em preliminar de contestação que é a incompetência do juízo. Então, falar de incompetência do juiz é a coisa mais normal do mundo. É a coisa normal do mundo. Incompetência do juiz. O juiz tinha que tinha que ter distribuído no local da contratação ou no local da prestação de serviço. Né? Local da prestação de serviço ou local da contratação. Esse é o local correto para fazer a reclamação trabalhista. E eu já vou alegar a incompetência do juízo. Mas eu também alego o que? Eu alego, às vezes, a inépcia da inicial. O que é a inépcia da inicial? Eu não consigo entender o que ele escreveu. Porque vem para cá. Como é que você faz uma contestação? Baseado no que você leu na inicial. E como é que você vai contestar uma coisa que você não conseguiu entender o que está escrito? Então, quando você não consegue entender o que está escrito, é uma inépcia da inicial. O cara, ele colocou o pedido, mas não colocou a causa de pedir, né? Porque assim, as iniciais, elas vão ter sempre assim, né? Você tem para cada pedido você tem o fato, o fundamento e o pedido. Sempre você tem, né? Fato, fundamento e pedido. É o que você tem. Fato, fundamento e pedido. O outro lado, ele tem que contestar o que você pediu. Só que se ele não tem o fundamento, como é que ele vai contestar? Ah, ficou faltando fundamento. Se não tem fundamento, gente, eu não consigo contestar. Então eu tenho o quê? Eu tenho que alegar, antes de qualquer coisa, a inépcia da inicial. Eu alego a inépcia da inicial. Fala, juiz, ó, infelizmente, cara, não entendi porra nenhuma que ela escreveu lá. Não dá para eu conseguir, não consegui, não consegui. Então, inépcia inicial, por conta do quê? Da falta de fundamento, que é a causa de pedir. Ou, às vezes, faltou o pedido. Incompetência do juízo, né? O local que não está correto. Infelizmente, o juiz fez uma petição inicial. O juiz não. A outra parte fez uma petição inicial e eu não consegui entender. Não consegui entender por que ele fez lá. O correto era ter sido feito em outro local. Incompetência. Tá? Eu alego incompetência do juízo. Certo? São as preliminares de contestação. Logicamente que não tem só isso. Você tem também o quê? O prazo, pessoal. A pessoa, para fazer uma reclamação trabalhista, ela tem um prazo de 2 anos para poder fazer uma reclamação trabalhista sob pena de prescrição. Tá? A prescrição é isso aí. A prescrição bienal ou total é o prazo de 2 anos para alguém fazer uma reclamação trabalhista.
certo? Olha só. Então aqui você está dando uma olhada na contestação. Só que olha só, na petição inicial, você tem que notificar a parte contrária? Não, porque você já foi notificado. Aqui, ó, você que sabe que tem uma petição contra você. Então agora o ideal é eu pedir o quê? O ideal agora é eu pedir a improcedência dos pedidos. A improcedência dos pedidos. E, obviamente, também a produção de provas, porque eu também quero, às vezes, produzir uma prova. Não é produção de provas. Tem as provas dele, também tem as minhas provas. Então tem a produção de provas e também tem a improcedência dos pedidos. É o que eu tenho aqui na minha contestação. Não é difícil fazer isso aqui, visualizar. Só que, gente, nós temos que aumentar o nosso conhecimento aos poucos, né? Então, é, agora, sim, o que que nós vimos, assim, facilmente? Vimos uma petição inicial, notificação, procedência dos pedidos, produção de provas. Eu falo que é um no propro. Na contestação, impropro, porque é improcedência dos pedidos e produção de provas. Beleza. Ah, existe alguma coisa diferente na petição inicial? Tem. O que que é? Liminar. Ah, que legal. Existe alguma coisa diferente na contestação? Sim, o quê? Ah, a inépcia da inicial, incompetência do juízo. Ah, beleza. Tá bom. Olha só, hoje, até agora, o que que você aprendeu que cai na prova da OAB? Só essas duas coisas, né? Só isso aí. No propro, impropro e, e o caso liminar e no caso de a inépcia da inicial ou a incompetência do juízo. Nossa, eu vou ficar aqui 2 horas para aprender só isso hoje? Então, você viu? Então, é assim mesmo que funcionam as coisas, né? Sim, é sempre um monte de converseiro para poder aprender um negócio pequeno. É sempre assim que funciona, tá? Mas, vamos lá de novo, olha só. Então, as petições iniciais. O que que tem na petição inicial? A petição inicial, pessoal, ela tem o no propro, notificação, procedência dos pedidos e produção de provas. O que que tem na contestação? Na contestação, você tem o impropro. Impropro. O que é? Improcedência dos pedidos e produção de provas. Mas tem uma coisa a mais na inicial que você falou, que é a tal liminar. Exatamente, a liminar é uma coisa a mais na inicial. Porque ela tem uma coisa a mais na contestação, que é a inépcia da inicial. A inépcia da inicial. Assim como a incompetência do juízo. Mas você falou que tem mais coisas, você falou que tem prescrição. Tem prescrição também. Ah, tá, porque eu não acabei, não. Ó, isso aqui é outras coisinhas, né? Pequeno, mas ó, tá aí. Quando você vai aprendendo, pessoal, o que acontece? Se você tiver paciência, a contestação, essa palavra tem no índice remissivo. Lá no índice remissivo, você vai ver que tem lá as preliminares de contestação, que está no artigo 330 e 337 do CPC. Aí você também tem a prescrição, que também é algo importante, que é uma prejudicial de mérito, porque a improcedência do pedido, ela também vem com, no caso, a inépcia da inicial, né? Na verdade, desculpa, a indeferimento da inicial, né? Então, olha só, aqui nós temos, ó, é, petição inicial, contestação, aí eu tenho aqui, no caso de contestação, eu tenho o mérito que eu ataco e também tenho o preliminar de mérito. Isso aqui é preliminar. Ah, Rafael, eu tenho uma dificuldade de saber o que é preliminar e mérito. Ó, preliminar, preliminar. Isso aqui é mérito. A diferença, pessoal, é a seguinte: mérito é dinheiro. Mérito tem a ver com dinheiro, 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 dinheiro. Preliminar. Impedimentos para ver sobre dinheiro. Então, isso aqui é qualquer coisa que não veja o dinheiro. Ah, Rafael, mas se foi inépcia inicial, o cara perdeu o dinheiro dele. Não, não perdeu o dinheiro dele, ele vai ter que distribuir a ação de novo. Então, aqui é qualquer coisa que não seja o dinheiro, né? Sem ser dinheiro. Na verdade, não é, esse aqui não é um conceito bom de preliminar, não. A preliminar, como que eu posso dizer? É assim, é algo antes do mérito. E, então, são impedimentos para análise do mérito. São situações em que você impede a análise do mérito. Então, são situações em que você impede que o juiz veja se a hora extra aconteceu ou se ela não aconteceu. Se as férias aconteceram ou se as férias não aconteceram. Então, são essas as situações que impedem o mérito. O mérito é o dinheiro. A preliminar é qualquer coisa que impeça a análise. Impedimentos, né? São impedimentos. Impedimentos para análise do mérito, tá? Olha só que simples, olha só que fácil. Como tudo na língua portuguesa, carinhas. Né? Que coisa, né? Você vê. Eu tenho uma aluna que ela acertou no outro exame da primeira fase da B 54 questões. E você acredita que ela não passou nessa agora? Foda, né? Foda, cara. É chato, né? Triste.
Não pode, a gente. O estudo é uma coisa assim, você vê, olha só, alterar 15 questões, né? Ela acertou 39 agora. Eu acho que vai passar, vai lá uma, né? Mas é duro, né? Você fala assim, putz, a pessoa, né, na outra acertou 54, agora acertou 39, não conseguiu passar. Bom, mas acontece, gente, infelizmente. Prova é prova. Nós estamos aqui, temos 60 dias para nos preparar. Gente, quando o Vadimecum chegar, o que que acontece? Eu não sei como vocês compraram, se vocês já compraram o Vadimecum, né? Todos vocês, eu não sei de cabeça aqui, mas acho que vocês já compraram. O que eu tenho para dizer é assim, hora que chegar é, o Vadimecum, por exemplo, chegou o Vadimecum de, sei lá, 3 pessoas, né? Eu vou ter que começar a dar as aulas com o Vadimecum, tá? Às vezes, Rafael, o meu não chegou ainda e tal. O que eu posso fazer é, tipo assim, eu costumo dizer, gente, pega um Vadimecum velho que vocês têm, um antigo, um que não seja tão bom, mas vai usando o Vadimecum, né? Aí é onde que vê, vocês vão ver, infelizmente, que o índice emissivo da Ariana, ele é mais rápido. Ele realmente tá ali escrito. Assim, o pessoal falou, o meu chega na semana que vem. O Vadimecum da Ariana chega rápido mesmo, viu? Chega rápido, porque eu não sei que eles criaram lá, todo mundo compra o deles, né? O índice emissivo dela é bom. Até eles proibiram usar o dela. A hora que eles proibiram usar o dela, por causa do índice emissivo, aí não pode mais usar o dela. Hum, vamos lá. Bom, então vimos a petição inicial, vimos aqui a contestação, né? E também tem os recursos. Nossa, os recursos também fico louco de raiva. Ó, recurso, gente. Você tem o recurso, o ordinário. Você tem o recurso de revista. Aí você tem o agravo de petição. Você tem os embargos de divergência. Você tem os embargos infringentes, né? Você tem o agravo de instrumento. Então, esses são os recursos para o processo de trabalho. Recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, embargo de divergência, embargos infringentes, agravo de instrumento. São os recursos. Os recursos, eles também têm petições, pessoal. Eles também têm folhas, tá? Eles também têm folhas. E as folhas, pessoal, também têm coisas para serem escritas corretamente. A primeira folha, você vai pedir para que se remeta, né? Na verdade, recebe, né? Você vai pedir para que receba, para que processe o recurso e para que encaminhe o recurso. E na segunda folha, você vai pedir o conhecimento do recurso e o provimento do recurso, tá? Isso aqui em qual recurso? Em todos os recursos. E essa merda vale 0,4. Não posso perder essa pontuação, né? Vale muita coisa, vale um 0,4 isso daí, né? Vale Professor, tudo. repete ali, não peguei a primeira folha que recebe, a segunda é o que cabe? A primeira recebe, processo e encaminha. A segunda é conhece e dá provimento. Isso acontece, pessoal, em todos os recursos, né? Aí, o que acontece? Essas palavras, elas começam a ter importância, assim, quando me perguntaram, né, Rafael, que você falou na petição inicial? Na petição inicial eu falei procedência, né? Então, você tem a palavra procedência, pessoal, a procedência da petição inicial, e você tem nos recursos algumas coisas. E aqui, por exemplo, está aqui, ó, está aqui no juiz da primeira instância, né? Quando você está aqui no juiz da primeira instância, ele deu a sentença. Se a sentença foi desfavorável a você, você vai pedir para ele mandar para cima.
Né? Então, olha só, o que acontece? Você tem a sentença aqui. Essa é a sentença. Aqui está a sentença, tá? E aí tem as coisas escritas na sentença, blá, 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 blá. E aí você vai fazer o seu recurso. O seu RO, né, tá aqui. Esse é o seu recurso. Você vai fazer o recurso, são duas folhas, né? Por quê? Duas não, pessoal, são cinco folhas, mas eu falo duas, né? Que são, é a de interposição e a de razões. Então, o que, que vai acontecer? Na primeira folha, você vai falar assim, ô juiz, eu quero que você receba esse recurso, por favor. Aí ele, tá bom, eu vou receber. Ele pega e olha, vê se estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Aí eu quero que você remeta para quem? Para o cara que está lá em cima. Então, recebe o processo, né? Recebe o processo e encaminha. Recebe o processo e encaminha. Só falou, Rafael, ou é encaminha ou é remeta. Mesma coisa, né? Mas você tem que entender, né? Que é recebe, processa e encaminha, recebe, processa e remeta para cima. Então, essa primeira folha eu encaminho para o juiz. Falo, juiz, ó, você pode mandar para cima fazendo um favor? Mandar o que para cima, Rafael? As minhas razões. As minhas razões estão ali, ó. As razões são aquelas coisas que estão escritas que eu quero que seja alterado o teor da sua sentença. Então, isso aqui é o que ataca a sentença. As razões. Aí as razões vão ser remetidas, né, para o TRT. E lá no TRT vai chegar tudo. Hora que chegar tudo lá no TRT, lá em cima, o que o TRT vai fazer? Ele vai analisar e aí você vai pedir para ele o quê? Para ele conhecer, né, essa é a análise. Fala, conheça do meu recurso. O que é conhecer? Leia, fazendo um favor, porque enquanto você não lê, e depois que você lê, você pode dar provimento. Né? Então, lá em cima, pessoal, essa palavra conhece é muito importante, porque assim, se o juiz não conhece, desculpa, se o TRT não conhece do seu recurso, o que significa quando ele não conhece? Quando ele não conhece, significa que ele não leu o que você escreveu. Isso é não conhecer. Não conhecer é não ler. A EFL se ele não conheceu, ele não leu. Então, quando o TRT não conhece o seu recurso, aí você começa a entender que não é que ele não deu o que você pediu, é que ele nem leu o que você pediu. Nossa, isso aqui dá um trabalho, né? Porque as pessoas não, realmente, elas não estão ouvindo o que eu estou falando agora. A pessoa não ouve o que eu estou falando. Isso aqui é normal, estou acostumado, né? 13 anos fazendo isso. Ninguém está ouvindo o que eu estou falando agora. A pessoa só quer saber demonstrar a estrutura da peça e quantas peças que caem. Só quer saber isso aí. Ah, fala assim, Não, qual é professores, que peça estamos agora? aqui prestando atenção e anotando tudo. Pode tocar o barco. Eu tô falando, ó, Lu, não se identifique, tá? Eu só tô comentando porque é o hábito, tá? Não, Se é o claro. hábito, é o hábito. Sempre E é para acontece isso. despertar mesmo. Bom, gente, então olha só, focando aqui de novo, né? Nessas expressões. Remete processo e encaminha, desculpa, recebe processo e encaminha e conhece da provimento. Esse conteúdo, ele é tão importante que ele é mais importante que se for ver as aulas de recurso mesmo. Porque até a gente chegar lá em recurso, se você já pegou esse negócio, acabou, não tem mais nem aula de recurso. Só que como hoje não é aula de recurso, hoje não é aula de nada, né, aí você não dá valor nisso aqui. Né, gente, assim, é, eu sempre reitero que eu sempre converso com o Rafael, tá? O cara que não dava atenção em nada que o professor falava. Mas, ó, tenta entender. É muito tranquilo. Pro juiz da primeira instância, que deu a decisão para vocês, fala assim, juiz, eu quero que você receba esse recurso, eu quero que você processe, né? Dá uma olhada aí, né? Processe o recurso e encaminhe. É o que eu quero. Aí, beleza, ele vai fazer o quê? Ele vai receber, processar e encaminhar. Quando ele não encaminha, ó, se ele não encaminhar, na prova não vai estar escrito que ele não encaminhou. Se ele não encaminhou, ele negou segmento. Olha só, ele negou o segmento. Negou o segmento. Quando ele não encaminhou. Né? Se ele não encaminhou, ó, não encaminhou. Se ele não encaminhou, negou segmento. Quando ele nega segmento, né, só que essa expressão também, ela, às vezes não cai essa expressão, negou segmento é grave de instrumento, né, é o que rima. Mas negou segmento significa o quê? Significa que não remeteu. Ó, não remeteu, não remeteu, não remeteu. Não encaminhou, não encaminhou, não encaminhou. Gente, se não remeteu, se não encaminhou, significa que não tem como o tribunal conhecer. Então, ou significa que não tem o quê? Não conheceu. O tribunal não conheceu o seu recurso.
Então aqui você nota que eu não estou falando provimento. Aqui não está escrito negou provimento. Não está escrito aqui foi improcedente o seu recurso. Não, está escrito que não foi conhecido, não foi remetido, não foi encaminhado, não levou-se a seguimento esse recurso, parou embaixo. Tudo isso aqui cabe agravo de instrumento. Né? Negou segmento, agravo de instrumento. Negou segmento, agravo de instrumento. E assim, pessoal, não é aula de nada agora, né? Mas eu só para frisar bastante, quem não conhece o processo de trabalho, não tem agravo de instrumento de decisão interlocutória no processo de trabalho, tá? A única função do agravo de instrumento no processo de trabalho é essa daqui, é só essa daí. A única função é fazer o quê? É você fazer um recurso dizendo que o teu recurso principal não foi conhecido. Você quer que eles conheçam o seu recurso. Então, essas expressões são muito importantes. Negossegmento, agravo de instrumento. O que é negossegmento? O cara não remeteu, ele não encaminhou, o tribunal não conheceu do recurso. Aí, negossegmento, agravo de instrumento. Tá bom? Então, olha só, de uma outra forma, né? Como que a gente consegue visualizar? De uma octa forma, carinhas. Ó, é simples. Eu desenho isso aqui sempre na primeira fase do OAB, mas na primeira fase a gente não dá muito valor, né? Ó, juiz, daqui pra cá, RO. Não subiu? Não subiu? Por que não subiu? Rafa, não subiu, você não falou pra mim. Então, a gente não subiu é agravo instrumento, né? Não subiu, negociamento é agravo instrumento. Chegou no TRT, agora você perdeu, recurso de revista. Não subiu, agravo instrumento, negociamento, agravo instrumento. Chegou no TST, agora você está no TST, gente. TST é que a gente não viu ainda, né? Mas é um tribunal com cheio de salas dentro. Então, se você perder lá dentro, cabe embargos no TST. Então, genericamente, aqui é embargos no TST. Tá? Eu vou parar por aqui, eu não vou falar embargo de divergência, não vou explicar agora as turmas, não. Porque, assim, o legal, gente, é crescer, né, fazendo, né, igual no método Kumon. Eu sempre imaginei isso, sempre achei incrível o método Kumon. Eu achei incrível porque, né, a gente tem ego, né? E eu tinha um amigo pessoal muito próximo que ele estudou a vida inteira em escola particular. E aí a gente foi estudar para concurso público e a gente foi tirar, a gente foi no método Kumon para poder aprender matemática e português, né? E ele sabia muito mais do que eu, muito mais formas do que eu, porque ele fez faculdade, escola pública, ele fez escola particular, fez escola pública, então ele sabia muito mais coisa que eu. Sabia mesmo, muito mais coisa. Ele era muito bom. E aí, a hora que a gente foi fazer o teste pro método Kumon, eu fui para a sétima série, ele foi para a sexta série. Né? Olha só o nível, né? Matemática, eu tava na sétima série, ele tava na sexta. E ele tava abaixo de mim. E a gente entendeu por que aconteceu isso, mas aí é onde que você vê que não importa a quantidade de coisas complexas que você conheça. O que importa no método Kumon é a tua base sólida. Com a base sólida, você consegue crescer muito mais rápido do restante. Então, a ânsia de aprendizado, ela tem que ter uma lógica. E a lógica é, se você não domina o básico, você não vai para o restante. Porque a dificuldade que eu tenho para dar aula de recurso é uma desgraça por causa dessa bosta aqui. Né? Esse negócio de provimento, segmento, conhecimento, remete, encaminha, esse regaço aí. Porque as palavras da língua portuguesa elas têm significado. E provimento é porque foi dado aquilo que você pediu. Quando o tribunal nem conheceu, não tem como ele ter lido. Se ele não leu, não tem como ele dar o que você pediu. Então, quando não conheceu, é porque ele não analisou. Se ele não analisou, você tem que fazer alguma coisa para ele analisar. Inclusive, né, no comecinho da aula, a Lu perguntou assim, Rafa, eu quero saber para onde que eu encaminho a minha petição inicial, né? Por exemplo, ação incisória. A ação incisória depende totalmente do que eu acabei de falar agora. Se cair uma ação incisória para a gente, que é uma petição inicial, o endereçamento ele vai valer 0,4, né? E ele vai valer, depende disso aqui. Depende disso aqui. Se você perdeu no juiz, cabe ação incisória, se está julgado no TRT. E aí, se você fizer recurso de revista para o TST, e aí, onde que você vai fazer a sua ação rescisória? É o que eles vão perguntar. Né? Se você perdeu no TRT, e aí você tem que fazer, né, um recurso de revista. Você faz recurso de revista para o TST. E aí você perde de novo. Onde que vai ser a sua ação rescisória? Depende de quem é que conheceu. Porque se você perdeu no TRT e você fez recurso de revista para o TST, mas o TST nem conheceu, então significa que ele nem leu. Então quem te ferrou no mérito foi o TRT. Então você tem que fazer uma ação rescisória no próprio TRT. Então a palavra conheceu é muito importante. Isso que eu falei agora nos últimos 30 segundos, eu vou falar 1000 vezes. Mas eu só queria para você ver a lógica, né? Porque assim, a ação rescisória,
É uma ação que você utiliza para que o tribunal reforme a sua própria decisão. Então, se a decisão foi dada pelo TRT, a ação rescisória é contra o próprio TRT. Agora, se você fez recurso de revista para o TST analisar, só que ele nem conheceu. Então, se ele não conheceu, não tem como a ação rescisória ser nele. A ação rescisória vai ser no TRT. Agora, se ele conheceu e negou o provimento, aí sim a ação rescisória vai ser dele. Tá? Então, é assim que faz. Juiz, você faz a ação rescisória no TRT. TRT, TRT, TST, TST. Então, juiz, TRT. TRT, TRT, TST, TST. Só que depende do conhecimento. Às vezes você mandou para o TST, mas o TST nem leu. Se ele nem leu, ele não conheceu. Se ele não conheceu, ele não julgou o mérito. Se ele não julgou o mérito, quem deu a decisão foi o TRT. Você viu que eu falei 10 vezes a mesma bosta, né? Mas, gente, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante e simples e fácil, como tudinho em língua portuguesa, tá? Só a título de curiosidade, se nós continuarmos aqui, né, com a fase de execução, você tem a parte de cálculos, né, arbitramento e artigos da sentença, né? Cálculo, arbitramento e artigos. Aí você tem 8 dias para as partes se manifestar, 10 dias para se manifestar a União sobre as contribuições sociais. Depois você tem a homologação de cálculo. Aí você tem um mandado de citação, penhora e avaliação. O credor faz a impugnação, o devedor faz embargo de execução ou embargo de terceiro, se for um terceiro. E quem perder vai fazer um agravo de petição para o TRT. Aqui didaticamente não ficou bom, porque na verdade é o mesmo TRT, tá? É o mesmo tribunal. Eu mandei aqui a setinha, né, só por causa do espaço mesmo. Mas é um agravo de petição para o TRT. E por incrível que pareça, se o agravo de petição não sobe, cabe agravo de instrumento. Se o agravo de petição não subiu, cabe agravo de instrumento. Negócio segmento agravo de instrumento. Isso aqui pode ser, pessoal, questão de prova. Né? Pode ser questão de prova. E não é difícil. Não é difícil. Tá bem? Beleza, carinhas. Simples e fácil, como tudinho na língua portuguesa. Ó, eu espero que eu tenha sido claro até o presente momento, tá? As repetições, pessoal, que vão fazer toda a diferença, né? Quem conhece a nossa primeira fase sabe o tanto de jeito que a gente revê o conteúdo. Né? E você sabe que a prova da OAB, mesmo assim, ela é difícil, mesmo revendo tudo é difícil. E é sempre difícil, pessoal. Não existe nada fácil na vida. Né? A gente tem que se esforçar o tempo todo. O tempo todo, o dia inteiro. É assim que funciona. E a gente vai resolvendo e crescendo no nosso conhecimento. Então você viu hoje a lógica da petição inicial, a lógica da contestação, a lógica dos recursos. Não é difícil, pessoal. Isso aqui tudo a gente tem que trabalhar para manter esse nível de aceitação do conteúdo. Tá? O que vocês vão fazer amanhã? Amanhã vocês vão ler o conteúdo dessa aula que foi dada agora, e aí vai ter as questões também dessa aula agora. Aqui eu ainda não vou fazer questões baseadas para resolver de acordo com o vademecum. Então, assim, o que eu vou fazer até é, o dia 30 de agosto, porque eu acho que vai demorar. Eu não sabia que ia demorar tudo isso para chegar aos vademecum 6, não, viu, de verdade. Mas alguém falou aí que tá previsto para chegar 1º de setembro. Achei que demorou pra caramba até. Mas não tem problema. Então a gente vai fazer o quê nesses dias todos? Vamos ver só a teoria, tá? A teoria bem vista aqui, então eu espero que vocês confiem em mim, né? A gente vai dominar a teoria. Né? Você lembra o quanto que a gente consegue fazer, né? De teoria na primeira fase do AB, tendo que tratar de todas as outras teorias. Agora imagina a gente aqui em 10 dias só de teoria de trabalhista. Dá pra aprender muita coisa, gente. Então, assim, confie no processo, né? Bom, vocês estão aqui, vocês já me conhecem, né? Então, você faz essa parte da teoria com a gente, aí lá na frente vai chegar o índice emissivo, aí a gente começa a ler a CLT, começa a ler as súmulas, né, os OJs, e o índice emissivo para chegar no fim, para alcançar. Mas até lá, pessoal, eu quero que você dê um jeitinho de ler o conteúdo, né, não deixe de ler o conteúdo que eu vou encaminhar para vocês, tá? Não deixe de ler mesmo. Também faça uma lista de palavras difíceis. Na primeira fase, nós temos uma lista de palavras difíceis. Na segunda fase, você não pode deixar de ter. Para você, se a palavra anuência não é normal, aquiescência não é normal, vedado não é normal. Você viu, por exemplo, hoje, esse negócio de procedência, provimento, conhecimento, são 3 palavras diferentes, né? São 3 palavras diferentes e fazem toda a diferença para você entender o que que é um processo. Procedência é uma coisa, conhecimento é outra coisa e provimento é outra coisa. Nós temos que dominar isso, tá? As palavras, elas são da língua portuguesa e é assim que funciona, tá? Faz a sua listinha de palavras difíceis e aí vocês vão ver com 10 dias quantas palavras difíceis vocês terão. E aí, enfim, com 10 dias, com 20 dias, com 30 dias, é muita coisa pra gente estar aqui todo dia, tá? E aí, pessoal, eu encaminho esses PDFs feios de hoje, PDF feio e esse conteúdo feio. Aí amanhã eu encaminho o conteúdo escrito da aula de hoje e as questões também da aula de hoje, tá? Assim, eu vou encaminhar questões escritas
para você escrever. Mas agora eu não vou encaminhar isso por conta da. Você não tem vadimeco ainda, tá bom? Então eu não ensinei vocês como é que escreve ainda, mas depois eu vou ensinar como é que vocês vão escrever. Mas assim, não deixe de fazer as questões que eu encaminhar, não, tá? Faz assim, mesmo se for naquele linkzinho de você clicar nas palavras, né, nas questões, não deixe de fazer as questões, mesmo se for de alternativa, vai fazendo para testar o conhecimento, pessoal, para frisar e firmar muito o conhecimento aqui da gente. Aí a gente vai crescer bastante, vai evoluir bastante, mas não deixa de fazer, tá? Se a gente pensar que é uma prova que nós vamos fazer daqui 10 dias, nós podemos fazer os melhores 10 dias do mundo, de tanto conhecimento, tanta coisa que a gente vai aprender. E aí depois, com o Vadimeco em mãos, sabendo bastante coisa, tendo bastante conhecimento, aí é só você se adequar com as palavras escritas nas súmulas, nas OJs e na CLT. Tem tudo para dar certo, só tem que fazer certo. Hoje, você vê que não tem não teve muito conhecimento hoje. Não teve tanta coisa difícil, nada. Mas tem que dominar isso aqui, porque isso aqui é essencial para o próximo dia e assim sucessivamente. Então não deixe de fazer as questõezinhas de hoje, tá bom, carinhas? Não deixe de ler o conteúdo de hoje. E é isso. Foco, força e fé, fala depois de um estudo. Eu sei que foi pouquinha coisa, pessoal, mas assim, dá valor nisso aqui. Foca nisso aqui, porque você vai ver o quanto que você vai crescer, tá bom? Para quem me conhece, pessoal, é mais do mesmo. Para quem não me conhece, saiba que as repetições são muito e muito frisadas no cursinho. E todo o segredo é isso, né? Porque essa aulinha eu acabo, obviamente, deixando público depois para as pessoas assistirem. No ao vivo eu gosto de fazer assim, só para o pessoal que realmente que já adquiriu o curso, né? Por conta da logística toda, né, de confiança e tudo mais, e também, né, enfim, dos estímulos que nós temos que manter, tá bom? E é isso. Aí, pessoal, sobre o horário de amanhã também, assim, nós começamos hoje o trabalhista, né? Amanhã eu vou começar com a turma de penal. Eu vou firmar para vocês aqui para ver se a gente começa amanhã às 9 horas o trabalhista, tá bom? Amanhã às 9 horas. Amanhã é quinta-feira ainda, né? Acho que amanhã a gente começa às 9 horas, tá bom? Hoje eu comecei 7h30 aqui o trabalhista por causa de outros motivos, mas amanhã a gente começa às 9 horas. Mas o certo é 7h09, 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 7h09. Tá bom? Beleza? Gente, ó, beijo magro, foco, força e fé, farra depois de muito estudo e vamos que vamos. Até amanhã.